Na madrugada de 14 de agosto de 1936, uma multidão começou a se reunir silenciosamente nas ruas de Owensboro, uma pequena cidade do estado de Kentucky. Era uma sexta-feira. O sol ainda não havia nascido, mas mais de 20.000 pessoas já se apertavam em torno de uma estrutura simples de madeira, um cadafalso. No centro da plataforma, uma corda balançava lentamente com o vento quente do sul. A cidade inteira estava acordada. Não era um protesto. Não era uma festa. Era um espetáculo. O último espetáculo do tipo que os Estados Unidos veriam. A última execução pública legal da história americana. O condenado era Rainey Bethea, um jovem negro de apenas 26 anos. Condenado por estupro e assassinato, Bethea seria enforcado ao nascer do dia, diante de repórteres curiosos, famílias inteiras com crianças e vendedores de algodão doce. Alguns subiram em árvores para ter uma visão melhor. Outros levaram binóculos. O clima era de carnaval, mas por trás da corda e da multidão havia algo muito mais sombrio. Aquela execução era a culminação de séculos de racismo, de desigualdade, de brutalidade legalizada. E também uma janela para entender como os Ipericiua, até muito recentemente, permitiam que a morte fosse transformada em espetáculo. Rainey Bethea nasceu em 1909 em uma família pobre do Kentucky. Desde cedo enfrentou a miséria, a segregação e a marginalização social. Sem muitas oportunidades, começou a cometer pequenos crimes. Foi preso algumas vezes por roubo, até que, em 1936, cometeu o que seria seu último crime. Em 7 de junho daquele ano, Bethea invadiu a casa de uma mulher branca de 70 anos chamada Liskia Edwards. De acordo com a acusação, ele a estuprou e depois a estrangulou. Em poucas horas foi preso com pertences da vítima. Confessou o crime durante o interrogatório. Não teve chance de se defender. O julgamento durou apenas um dia. Com base na confissão e no testemunho de 2 policiais, o júri, formado exclusivamente por homens brancos, o declarou culpado. A pena: morte por enforcamento. Até então, execuções públicas nos Ireferinis ainda eram legais em alguns estados. Kentucky era um deles. E como o crime havia sido um estupro, a lei estadual determinava que a execução fosse feita em praça pública. Mas havia algo ainda mais incomum nesse caso. A responsável oficial por conduzir a execução era uma mulher, Florence Thompson, xerife interina do condado. O fato de uma mulher comandar a morte de um homem em público atraiu a atenção da mídia nacional. O caso ganhou destaque em jornais de todo o país. A imprensa explorou o detalhe com morbidez. Repórteres de Nova York, Chicago e Los Angeles viajaram até Owensboro para cobrir o evento. E a cidade abraçou o espetáculo. Hotéis lotaram. Comerciantes montaram barracas de comida e lembranças. Cartões postais foram impressos com a imagem da forca. Era como se a cidade estivesse se preparando para um grande evento esportivo. A tensão racial estava no ar, mas era silenciosa. Em um sul ainda marcado pela segregação, a execução de um homem negro condenado por estuprar uma mulher branca era vista por muitos como um tipo de justiça poética. Não importava o processo, a velocidade do julgamento ou a ausência de defesa legal. A culpa já estava selada desde o momento em que a vítima foi encontrada. Rainey Bethea aguardou sua morte em uma cela isolada. Durante os dias que antecederam a execução, foi visitado por padres, advogados e jornalistas. Nunca tentou apelar da sentença. Nunca pediu perdão público. Apenas esperou. Disse que aceitava seu destino, mas não queria morrer diante de uma multidão. Seu pedido foi ignorado. No dia 13 de agosto, véspera da execução, a cidade fervilhava. Havia filas nas ruas. Algumas pessoas chegaram com cadeiras dobráveis. Famílias inteiras acamparam próximas ao local da forca. A estimativa oficial fala em 20.000 pessoas, mas alguns relatos dizem que o número pode ter passado dos 25.000. Às 5h30 da manhã, os sinos das igrejas tocaram. Era o sinal. Rainey Bethea foi conduzido da cadeia até o cadafalso. Vestia um macacão simples, não algemado. Subiu os degraus com as próprias pernas. O carrasco oficial, contratado para operar a forca, não apareceu.
Estava bêbado demais para cumprir o papel. No fim, um delegado local assumiu a tarefa. Florence Thompson, a xerife, recusou-se a apertar a alavanca final. Sabia que a imprensa aguardava para explorar sua imagem como a mulher que enforcou um homem. Não quis dar esse espetáculo. Às 5h45, Bethea teve sua última chance de falar. Disse apenas: "Perdoem-me. Deus os abençoe." Em seguida, a alavanca foi acionada. A porta se abriu e ele caiu. Morreu instantaneamente. A multidão aplaudiu. Alguns riram, outros ficaram em silêncio. O corpo balançou por alguns minutos antes de ser removido. Jornalistas correram para enviar suas matérias. As fotos circularam no dia seguinte em todo o país. Mas a repercussão não foi como esperavam. Em vez de exaltação, muitos leitores se revoltaram com o que viram: uma multidão comemorando a morte de um homem. Crianças rindo, vendedores de sorvete, pessoas fazendo piquenique sob a sombra da forca. O caso gerou um debate nacional sobre o uso da pena de morte como espetáculo público. O governador de Kentucky, pressionado por grupos civis, assinou uma nova lei meses depois, proibindo execuções públicas no estado. Outras regiões seguiram o exemplo. Em menos de uma década, as execuções públicas foram abolidas em todo o país. Rainey Bethea entrou para a história como o último homem legalmente executado diante de uma multidão nos Estados Unidos. Mas o que realmente ficou foi o retrato de um sistema judicial marcado por racismo, pressa e sede de sangue. Seu caso ainda é estudado em faculdades de direito, citado em debates sobre justiça criminal, racismo estrutural e ética do sistema penal. Alguns historiadores questionam se o julgamento foi conduzido de forma justa. Não houve perícia independente. A confissão foi obtida sem advogado presente. A defesa não chamou nenhuma testemunha. Era um cenário clássico de execução sumária. Mas, mesmo que a culpa de Bethea seja aceita, o mais perturbador é o modo como a sociedade lidou com a morte. Transformou o ato extremo do Estado, tirar uma vida, em um espetáculo de entretenimento coletivo. O que aconteceu em Owensboro naquele amanhecer não foi apenas uma execução. Foi um reflexo de uma cultura inteira, uma sociedade acostumada a ver a violência como justiça, a dor como espetáculo e a morte como diversão. E talvez por isso, mesmo após mais de 80 anos, o caso de Rainey Bethea ainda ecoe. Ele não foi apenas o último enforcado público, foi o símbolo de um fim. E também de tudo aquilo que os Estados Unidos ainda tentam, muitas vezes em vão, deixar para trás.